Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, resistindo ao Espírito Santo. Jesus, pela segunda vez, cura um possesso cego e mudo e os fariseus o acusam. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Mateus 9:34. Cristo diz-lhes positivamente que, em atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, estavam se separando da fonte de bênçãos. Os que tivessem falado contra o próprio Cristo, não entendendo o seu caráter divino, poderiam receber perdão, pois poderiam ainda ser convencidos pelo Espírito Santo do seu erro e arrepender-se. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Cristo. Mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. É pelo Espírito que Deus opera no coração. Quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo e declara que é de Satanás, corta o conduto por onde Deus pode se comunicar com ele. Quando o Espírito é afinal rejeitado, nada mais pode Deus fazer por aquela pessoa. Os fariseus a quem Cristo dirigiu essa advertência não acreditavam eles mesmos na própria acusação que lançavam contra Cristo. Tinham ouvido a voz do Espírito no próprio coração, declarando ser ele ungido de Israel e insistindo a que se confessassem seus discípulos. Mas depois de o terem rejeitado, seria muito humilhante recebê-lo como Messias. Decidiram não crer, pois eram muito orgulhosos para confessar o seu erro. Não podiam impedir que o Salvador operasse milagres. Fizeram, porém, tudo quanto puderam para o apresentar sobre um falso aspecto e torcer suas palavras. No entanto, o convincente Espírito de Deus os seguia e tiveram de construir muitas barreiras para lhe resistir ao poder. A mais poderosa força que se possa fazer atuar sobre corações humanos estava lutando com eles, mas não queriam se render. Não é Deus que cega os homens ou endurece o coração. Envia a luz para corrigir os erros e guiar a todos por caminhos seguros. É pela rejeição dessa luz que os olhos finalmente se cegam e o coração endurece. Muitas vezes, o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, de seus servos, ou diretamente por seu espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais, e a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. Assim aumenta a treva, até que se faz noite na alma. Isso aconteceu com os guias judeus e assim se dá com muitos professos cristãos nos dias de hoje. Por vezes, ouvimos dos servos de Deus palavras que sabemos que vêm de Deus, de pessoas que não têm interesse em defender uma igreja, uma placa, uma denominação ou um pastor. Pessoas cujo único compromisso é com a verdade. Mas, como escolhemos uma igreja ou um pastor, e aquela verdade fala contra a igreja que escolhi ou contra pastor, padre ou papa, eu não aceito. E a cada rejeição de algo que sei ser a verdade, estou preparando gradativamente o caminho para finalmente pecar contra o Espírito de Deus. É extremamente perigoso defender igrejas, pastores, bispos ou papas e o que ensinam, já que enganoso é o coração humano. Quando os pastores da época finalmente rejeitaram a Cristo e pecaram contra o Espírito Santo, foi deles que partiu primeiramente o grito de crucifica-o. E o povo, que cegamente seguia os pastores e líderes da época, uniu-se ao brado. Está escrito, é a única norma segura. Se alguém ensina algo,
Não devo questionar porque aprendi na minha igreja ou do meu pastor, mas devo perguntar: está escrito? É isso mesmo que ensina a palavra de Deus. Assim e somente assim estarei seguro. Pense nisso e que Deus seja contigo.